Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Gente, já sabe, né? Coloca o fone. Hoje o negócio vai ficar um pouco quente e eu diria até um pouco esquisito, tá? É uma coisa meio. Não é esquisito, gente. Eu não quero falar que é esquisito, porque o negócio em si não é esquisito. Esquisito e diferente, inusitado, é toda a situação que se deu por conta de um desejo, de um fetiche. Mas esse desejo e esse fetiche não era da Inês, que foi quem mandou a história pra gente. Era de uma outra pessoa que ela nunca viu na vida e mesmo assim ela realizou o desejo dessa pessoa, gente. Vocês vão entender do que eu tô falando já já. Mas então, eu conto ou você conta? A Inês é uma musa internacional. Ela já mora fora do Brasil há algum tempo, uns bons anos. Mas, gente, olha que coisa maluca. Quando a Inês se mudou para o país que ela mora hoje, até hoje, ela trabalhou de tudo. Fez aí waitress, limpou mesa, catou copo, cuidou de criança cheia de ranho. Tudo o que vocês possam imaginar ela fez. E por ser uma mulher considerada aí padrão, palavra dela, né, não palavras minhas, a Inês também conseguiu fazer alguns trampos que ela nunca nem sonharia em fazer no Brasil, como, por exemplo, alguns trabalhos de modelo. E é aqui, nesse ponto da história, que as coisas vão começar a ficar um pouco esquisitas, um pouco inusitadas. Por quê? Como eu falei, a Inês não mora no Brasil. Isso é importante porque muitas coisas que eu vou falar aqui talvez sejam muito longe da realidade de coisas assim. É lógico que existe no Brasil, é óbvio, gente. Mas vocês vão entender. Bom, eu não quero ficar dando muito spoiler também. A Inês tinha alguns amigos e algumas amigas que trabalhavam nessa área de eventos, com área de modelo. E aí o que eu quero falar para vocês é que no lugar que a Inês mora hoje, no país que ela mora, ser modelo pode configurar muitas coisas. Vamos fazer um comparativo. Uma modelo, quando eu falo para vocês, fulana é modelo, o que vocês entendem por isso? Que ela anda na passarela, que ela tira fotos para revista, para marcas, faz comerciais, que faz figuração. O que vocês entendem por isso? Eu entendo modelo por todas essas coisas que eu falei e algumas mais aí, né, porque as coisas mudam demais, então, como eu falei, tem modelo de pé, tem modelo de mão, tem modelo de tudo. Só que, nesse lugar que a Inês mora, modelo, eles descrevem essa vaga para qualquer coisa não, mas para muita coisa. Então vamos supor que eles querem que você vá entregar um flyer na rua. Eles colocam isso como um job de modelo. E por que não só falar que é alguém para ajudar nessa promoção, ou uma pessoa para dar assistência com isso, ao invés de falar modelo? Porque tem muita gente que gosta que a pessoa que vai entregar um flyer, aqui a gente está dando um exemplo de flyer, mas pode ser muitas coisas, seja uma pessoa bonita, uma pessoa chamativa, uma pessoa bem apessoada. Eu entendo isso, sabe? Então, dependendo do que você vai promover, você vai escolher pessoas que pareçam com a sua marca. Então, tem muitos jobs de modelo que são para fazer das mais diversas coisas. A Inês se deparou com um aplicativo que era isso, fazia essa promoção de jobs de modelo, tinha também, vamos supor, uma coisa bem modelo mesmo, mas ir para uma feira de um automóvel, assistir ali um evento, ser uma hostess. E para isso, cada vaga tinha a sua descrição. Tinha vagas que você trabalhava 8 horas por dia, tinha que usar uma roupa preta, mas já teve vagas que ela trabalhou com um vestido mais colado, que teve que usar alguma coisa diferente, algum acessório. Teve vaga que ela ganhou em 2 horas a mesma coisa que ela ganha às vezes 8 horas numa gravação para figurante. E assim, a Inês foi entrando nesse mundo de fazer alguns bicos relacionados a essa área. A nossa musa acabou conhecendo bastante gente, acabou fazendo algumas conexões boas, e ela estava num ponto agora
que às vezes ela nem abriu o aplicativo, porque as pessoas já conheciam, algumas agências. Nesse aplicativo não era só a agência que contratava. A pessoa podia ir lá, colocar o seu próprio anúncio privado e você trabalhar para ela. Então, ela fez muitos e muitos contatos assim. A Inês começou a chamar as amigas dela, falar desse aplicativo, todo mundo começou a entrar. Ela tinha umas amigas também bonitas, enfim, jovens, isso quando elas tinham 20 e poucos anos, né. Então as amigas foram entrando, às vezes dava muita sorte e a Inês conseguia pegar alguns shifts, né, alguns turnos e alguns trabalhos com as amigas dela, e era muito bom. Agora, ela já estava num ritmo de trabalho que quase toda semana ela conseguia trabalhar com alguma amiga ou outra, independente se ela fazia um, 2, 3, 4 jobs. Já era uma época que ela fazia bastante. E o dinheirinho era muito bom, mesmo que não era fixo ali um salário, sei lá, $1.000 a semana, mas às vezes ela fazia mais. Na verdade, ela sempre fazia mais. Só que é aquilo, né? É incerto, tem que contar com a boa vontade, proatividade, aplicar para as vagas, mas para uma realidade que, comparada à realidade que ela teve na vida toda, financeira, era muito boa. Então, a dona Inês continuou fazendo e ela estava muito feliz. Até que um dia, nesse aplicativo, tinha uma vaga e essa vaga chamou muita atenção. Essa vaga estava procurando mais ou menos 15 meninas. Uou, ótimo! Inês, sem nem ler direito a descrição do que precisava fazer, já começou a avisar as amigas. Amiga, entra no aplicativo. Tem vaga nova lá. Talvez a gente consiga aplicar juntas e pegar esse trabalho, pegar esse turno. Acontece que na descrição dessa vaga era um pouco superficial. Tinha a data, o local, o horário, quanto que ganharia caso fosse selecionada, e a descrição era mais ou menos assim. Eles estavam, eles, era um lugar, tá? Como se fosse uma balada, vamos dizer assim, mas não era uma balada, vocês já vão entender. Esse lugar precisava de 15 meninas para poder acontecer tipo um teatrinho, isso mesmo, um teatrinho. Então as meninas seriam meras figurantes que teriam algumas instruções, coisas que elas teriam que fazer ali, ia ter uma guia, uma pessoa avisando, mas era uma coisa meio confidencial, que não poderia estar ali no site escrito exatamente o que era, mas que envolvia algumas coisas e colocaram essas coisas em siglas. Siglas essas que nem Inês e nem as suas amigas se deram o trabalho de pesquisar no Google ou em qualquer outro lugar. Eu acho que na época, alguns anos atrás, ainda não tinha GPT, mas já tinha Google, né, dona Inês? A musa aceitou e, coincidentemente, mais 3 das suas amigas também foram selecionadas. Que delícia, porque de 15 meninas, 4 ela já conhecia. Então, se fosse um golpe, se quisesse roubar os órgãos, qualquer coisa, elas já estariam ali com uma gangue, pelo menos. Foi combinado tudo certo, não tinha uma roupa necessária que elas precisariam usar, só tá arrumada. Era um dia de verão, então a Inês optou por usar uma rasteirinha, uma saia, uma blusinha bem bonitinha. Ela foi arrumada, né, gente? Ela foi arrumadinha ali, maquiada, cabelo. Suas amigas muito vaidosas também. E quando elas chegaram lá, o carro de aplicativo deixou todo mundo na porta, porque ela foi junto com as meninas, amigas dela, né? Vou chamar de meninas aqui, gente. Chegando nesse lugar, era uma casa muito engraçada, mas tinha teto, viu. Elas não estavam conseguindo achar direito, sabe, um lugar que você vai, aí não tem o número, aí você procura o número, aí atravessa a rua, aí não é, aí tem uma escada pra que vai para outro lado. Enfim, depois de um tempo, conseguiram se localizar e entraram, bateram ali na casa, Alô, tem alguém aí? e nisso veio uma mulher. Essa mulher, ela não estava vestida com uma roupa normal. Essa mulher estava vestida com uma roupa preta, bem impactante, uma roupa poderosa, sabe? Numa estética, assim, muito maluca. Tinha uns rebites, tinha umas coisas sensuais, mas algumas coisas também, uns elementos que, quando a Inês olhou, falou: Fala, minha Nossa Senhora, o que é isso aqui?
Não passava, gente, um ar dentro da roupa da mulher, parecia que ela tinha sido embalada a vácuo numa roupa preta de couro. A Inês até ficou pensando como é que foi que essa mulher entrou dentro dessa roupa. Não era calça e blusa, era como se fosse um macacão de manga comprida e com calça. Era bem difícil entrar ali, viu? Além dessa roupa que parecia ser um incômodo, essa mulher usava um salto bem grande, vermelho, com umas unhas pretas assim. Era uma mulher bonita, dava para ver claramente que ela usava uma peruca, não era o cabelo natural dela. Uma peruca, franjinha preta assim, aquela franjinha bem clássica mesmo, e um cabelão preto. Se eu tivesse que comparar com alguém aqui, eu diria com a Mortiça da família Addams. O cabelo, tá, gente? Talvez a vibe também. Imagina você vai para um trabalho, já não sabe direito o que que é, e essa mulher abre a porta. Ali, a Inês entendeu que ela estava num lugar que ela nunca pensou que fosse real. Ela sabia que tinha essas coisas, já tinha ouvido falar e também assistido o filme 50 Tons de Cinza. Quem aí já leu o livro ou assistiu o filme, sabe já do que eu tô falando. Mas esse lugar, gente, era basicamente uma dungeon. Era uma casa que servia como uma caverna dos desejos para as pessoas submissas. E aí vamos falar um pouco mais dessa mulher que abriu a porta. É a dominatrix. O que que é a dominatrix, gente? É aquela mulher que assume o papel dominante nas práticas sexuais do tipo BDSM. Aí eu fui buscar, porque eu sei o que é, mas eu quero explicar melhor. Essa sigla aí basicamente representa bondade, disciplina, dominação e submissão, sadismo e masoquismo. Sim, gente, era uma casa de sadomasoquismo. A ficha da Inês começou a cair. Ela entendeu que ela provavelmente estaria ali para um teatro de submissão. Alguma coisa ia acontecer. O que ela não entendeu é que se o cara tinha uma dominatrix, tinha todo um negócio ali para ele, né? Provavelmente ferramentas e coisas a mais ali nos quartinhos. Por que que ele queria 15 meninas? Era um pouco esquisito. Mas beleza. As meninas foram chegando e elas foram sendo encaminhadas para um pátio. Isso deixou a Inês um pouco mais aliviada também, que elas não teriam que ficar em nenhum lugar escuro, esquisito, gelada. Porque quando ela pensava nessas coisas, ela pensava nisso. Então elas foram para um pátio, como eu falei, era um dia agradável, era o final da tarde, era um lugar agradável também esse pátio. As meninas foram chegando e assim que todas estavam lá, a dominatrix entrou para conversar com as meninas e explicar o que que seria aquilo, o que que ia rolar e qual seria o papel delas naquele teatrinho. A Inês, nesse momento, estava super ansiosa. Aquele era o momento mais doido e o trabalho mais maluco que ela já tinha visto na vida dela. E ainda nem tinha começado, já era história para contar a partir dali. O que a dominatrix falou para as meninas foi mais ou menos assim, gente. Ela tem um cliente, que é um homem, que gosta de ser o quê? Submisso a ela. Ela é uma dominatrix, ela tem um papel dominante na relação com o cara que é submisso a ela. É óbvio que esse cara, eu vou chamar ele aqui de submisso, é óbvio que esse homem submisso paga para isso. Ela não é a mulher dele, ela é paga para fazer isso. E dentro dos prazeres desse cara, além de uma submissão física, erótica, simbólica, ele tinha um desejo que ele ainda não tinha conseguido realizar. E esse cara, gente, é um cara que tem grana, tá? Porque um cara que faz todo esse negócio, contrata a dominatrix, aluga a casa, as meninas, para poder fazer um teatro para um desejo dele, que eu sei que vocês estão curiosos aqui, é a melhor parte, ele é rico, óbvio. Isso é caro, e não é num país que a moeda é baixa, é num país que a moeda é alta. O que significa ser submisso dessa forma, né, nesse contexto? Não é um sinal de fraqueza ou de inferioridade, é uma posição de entrega, uma posição consciente, uma posição que muitas vezes a pessoa quer e tem prazer em obedecer, em servir,
Mas é claro que para tudo isso também, gente, tem quando você gosta, né, você se identifica com esse estilo, tem que ter o consentimento mútuo, uma comunicação clara, respeito e também ali um cuidado pós-sessão, eu imagino. Agora que eu falei para vocês o que que é uma dominatrix, o que que é uma submissão e um pouco mais desse cenário, vamos lá, peguem papel e caneta para a gente entender qual que é o desejo, qual que é o teatrinho que ia rolar ali e as meninas e a Inês teriam que participar. Esse homem submisso tinha um desejo ainda que ele não realizou, que era aí nesse nesse campo psicológico, tá? O que que pode incluir um desejo psicológico nesse contexto? Aceitar ordens, né, ou ter que falar alguma coisa, repetir palavras, uma entrega emocional muito maior. O que a dominatrix avisou a Inês e as suas amigas e as outras meninas é que elas não iriam poder ver o rosto desse cara. Ele estaria o tempo todo com uma máscara cobrindo o rosto todo e a boca dele, ele também não poderia falar não, tá? Ele tinha aquelas mordaças que você coloca a bola no meio, assim, da boca, sabe? Então era uma máscara completa, não dava pra ver nada. Tipo um Jason em Sexta-feira 13 com uma bolota na boca. Bizarro. Ela disse que em poucos segundos ela pegaria ali o totó dela, o homem submisso dela, e isso começaria. Mas que teria que funcionar assim, ó. À noite teria algumas surpresas. O que a Inês identificou é que tinha uma piscina de plástico, sabe essas piscinas de plástico de água normal, assim, de quintal mesmo do verão? Tava cheio de água e com algumas maçãs. Sim, maçãs. Tinha algumas coisas bizarras, então tinha essa piscina e tinha um outro lugar que era como se fosse, sabe quando você vai jogar dardos? Tiro ao alvo, essas coisas? E aí tinha um lugar assim, e era só isso que tinha. E a nossa dominatrix, porque ela é nossa dominatrix também, né, gente? A nossa dominatrix falou que tinha mais uma surpresinha. 2 strippers homens. Resumindo, qual que era o desejo do nosso homem submisso? Ele gostava de ser humilhado na frente de mulheres. E tem mais, não só apenas humilhado na frente delas. Esse homem se excitava, tinha desejo, enfim, fetiche dele. Ele gostava de saber que outras mulheres na frente dele estavam o desprezando e, ao mesmo tempo, querendo outros homens. Por isso também a contratação dos strippers, porque o gato gostava de ver outras mulheres se excitando com homens que não fosse ele. Esse era um dos maiores desejos dele. Ele gostava de ser humilhado. Então, além de tudo isso que eu falei, do circuito que a gente já vai chegar lá daqui a pouco, né, da parte da maçã, do tiro ao alvo, ele apareceu lá, gente, e ele foi tratado como um cachorro. Ele só andava de 4. Esse homem chegou lá andando de 4 e se comportando, sentando, fazendo movimentos de cachorro, sabe, se lambendo, dando uma coçadinha. Faltou só fazer xixi, gente, faltou só. Sério. A Inês e as suas amigas estavam incrédulas. Quando terminou de explicar todas as regras, a dominatrix falou que tinha mais uma coisa. Algumas das meninas seriam chamadas para fazer algumas atividades, que eram essas coisas, esses circuitos aí, que estavam ali, a Inês não sabia qual que ia ser o papel disso. E que no final do teatrinho, que ia ser, sei lá, 1 hora mais ou menos, algumas das meninas, 3, seriam sorteadas pelo cara, né, pelo submisso, para ganhar um presentinho. Olha que coisa fofa. Ele ainda ia dar presente para as meninas que foram lá ver ele sendo humilhado. Eu amo. Alguém tem o contato dele? E começou, gente. A dominatrix assobiou e ele veio. O cachorrinho dela, com a máscara, com a mordaça na boca, sem camisa, só de cueca. Sabe aquelas cueca bem, parece uma fralda branca assim, horrível, horrível, horrível? Era dessas. O gato gostava mesmo de ser humilhado e da pior forma. Começou uma musiquinha, a dominatrix pegou o seu homem submisso, brincou ali com ele, deu umas palmadas, deu uns negócios. Algumas meninas foram chamadas para dar também sentada na bunda dele.
A Inês não foi chamada e ela estava o quê? Ansiosa pela vez dela. Será que ela ia ser chamada para qual parte? Será que ela ia ser chamada? E chegou a vez da Inês. Depois desse circuito aí com a dominatrix, eles foram para tal piscina. A piscina de água e tinha algumas maçãs. Gente, sabe o que ele gostava? Ele gostava de pegar as maçãs com a boca, como se fosse uma bolinha, dentro da piscina que estava gelada, gelada, gelada. Então a nossa musa foi escolhida bem para essa parte. E ela tinha que mandar ele pegar qual é a maçã que ela queria. Então ele ia lá, pegava uma maçã que a Inês tinha escolhido, voltava todo felizão e entregava a maçã, que representava uma bolinha, né? E ela ficava, meu Deus, que é isso? Tem um cara aqui que aparenta ter, sei lá, quase seus 50 anos. Que palhaçada. Palavras da musa. E aí, gente, foi rolando os outros circuitos, teve o tiro ao alvo, que era para atacar mesmo o Eu tô rindo de nervoso, gente, porque eram 15 pessoas tudo assistindo isso. Então teve o tiro ao alvo, ficou tacando coisa na cara do homem, ficou tacando coisa na barriga dele. Essa parte foi um pouco bizarra e até fora de controle, mas tudo bem, parecia que o cachorrinho estava amando. Até que chegou o momento que a Inês e as amigas estavam aguardando, né, gente? Os strippers. E do nada, do absolutamente nada, assim como a gente vê em filme mesmo, que o stripper chega às vezes do nada, fala: "É a polícia", e já chega tirando a roupa, foi nessa vibe, só que ao invés de um, tinham 2. 2 lindos, altos, sarados, corpudos, gostosos, todo aquele clichêzão, os caras eram mesmo. E nisso, o homem submisso ficou paradinho de frente para as meninas naquele pátio, num pôr do sol, enquanto os strippers subiam e mexiam e viravam as mulheres de cabeça para baixo, e todo mundo batia palma e as meninas gritavam. Afinal, nem era tão legal ter strippers assim, não é uma coisa que excita ou excitava as amigas ou as meninas que estavam lá. Elas estavam trabalhando, né, gente? Então, se era um teatro, vamos dar o nosso melhor. E as meninas gritavam e: "Ai, que delícia, ai, que gostoso", fingindo ali que estavam super, nossa, num prazer sublime. E o cara, o cachorrinho, gente, estava assim, apaixonado por tudo, mas ao mesmo tempo, a dominatrix não deixava ele fazer muita coisa e nem expressar nenhuma emoção. A nossa musa só ria, 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 ria. Isso era tudo muito inusitado. A música parou e finalmente acabou o showzinho ali dos meninos. Eles foram embora e junto com eles, a noite foi dando também o seu encerramento. O que aconteceu, gente? Ele escolheu 3 meninas, o submisso. 2 dessas meninas eram amigas da Inês. Infelizmente, ela não foi uma das escolhidas. Os prêmios eram bem bons, tá? Era um casaco da Nike, tinha um tênis da Adidas. E ela não lembra qual que era a outra coisa, porque não foi no grupinho dela, então ela não consegue lembrar. Mas eram coisas boas, marca boa e, enfim, de bom gosto até. Valeu a pena, gente, porque as gatas ganharam um bom dinheiro e ainda saíram com alguns presentes. Memórias traumatizantes? De jeito algum. Foi muito bom ter conhecido isso e explorado uma parte que ela acha que talvez nunca teria explorado se não fosse por aquele momento. Mas aí, o que mais aconteceu? Só pra gente encerrar, a Inês também colocou um chorinho do que aconteceu assim que o homem submisso se retirou da cena. A dominatrix ofereceu um tour. Sim, um tour pela casa lá de sadomasoquismo. Eu tô falando casa de sadomasoquismo, gente? Eu não sei exatamente se esse é o nome, mas esse era o nome que ela deu para Inês, tá? Por isso que eu tô usando, não é achismo. Envolve tudo isso, né? E a Inês, se fosse ter tour, ela queria ir logo pra caverna. Ela queria ver onde ficava pendurada as coisas, onde ficavam as facas, as adagas, a maca, tudo isso. E ela, a dominatrix, levou as meninas. Gente, a Inês, ela entrou realmente num quarto que era caverna, porque as paredes eram de pedra, sabe? De pedra mesmo, não era concreto, não tinha pintura. Como eu falei, era uma casa muito engraçada e muito esquisita também.
A luz era vermelha e tinha milhares de coisas presas na parede, desde facas até coisas que ela nem sabe dizer que é. Eu esqueci o nome, gente, mas aqueles negócios que amarra, né, corda, enfim. Tem uma coisa que ela mostrou pra Inês, que é até um negócio, gente, sério, que é quase uma mutilação, e os caras gostam, coloca aquilo ali no pinto, é quase que uma mutilação. Tem uns até que deixam a chave, prende o pau. Gente, sério, a Inês começou até a ficar tonta, não é possível. A dominatrix mostrou um buraco lá, um negócio, que ela pendurava até os caras pelo pau. Gente, será que não alarga o pau, fica, sei lá, tá com 40 anos, já vai estar lá embaixo, né. Eu tô assim, ó: "Quê?". Essa parte me pegou. Eram das mais diversas coisas mesmo. Foi, assim, muito bom, porque ela não pretende voltar e muito menos é ligada com essas coisas. Saindo já dessa casa de sadomasoquismo, a nossa musa e as amigas já do lado de fora agora, esperando um carro de aplicativo, e ela vê sair do lugar um homem. Um homem submisso? Parecia. Ele não estava de máscara, ele estava com uma roupa completamente, sei lá, bem maluca, na verdade. Ela até achou esquisito, como se essa roupa fosse um disfarce, porque sabe quando você olha uma pessoa e parece ser uma coisa estranha? E aí ela ficou se perguntando, né: Será que esse era o homem submisso? Ou será que esse cara estava aí fazendo alguma coisa, trabalhava aí? "A gente nunca vai saber", nem a Inês. Ela não conseguiu ver a cara dele direito, ele já entrou num táxi. Mas, gente, esse dia é uma uma coisa que ela lembra tanto e que ela fala pra todo mundo até hoje, e ela nunca vai deixar essa história morrer. Por conta desse job aí, por conta desse trabalho que ela fez, abriu muito a cabeça da Inês para muitas coisas, de sexo, de desejo, de fetiche, e até mesmo alguns julgamentos que ela tinha, que hoje ela não tem mais. Prazer é prazer, e se tá todo mundo em consenso, querendo, autorizado, é isso, né. Bom, meus musers, eu acho que por hoje é só. Eu espero vocês para comentar lá no nosso grupo de Telegram. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail, escreve seu conto@gmail.com. E até a próxima!